Folha ao Vivo de hoje vai falar sobre renegociação de dívidas. A gente trouxe aqui na mesa Cíntia Sena, que ela é educadora da empresa de finanças pessoais de Zop, e Flávio Calife, que ele é economista do Boa Vista SCPC, desculpa. Gente, obrigada pela presença de vocês. E a ideia é falar um pouco assim sobre renegociação de dívidas. Então, assim, na visão de vocês, que vocês lidam com um cliente, né, que é quem está endividado, isso está crescendo? Bancos, lojistas estão mais dispostos a renegociar? Como é que está isso? Perfeito, obrigado ao convite. Realmente a gente consegue visualizar que tem um ascendente aí, né? Começa a crescer um pouquinho mais a procura pela renegociação, até porque as pessoas estão um pouquinho mais controladas em relação ao que fazer e buscando alternativas. Em contrapartida, os bancos, as instituições estão abertas, até pela situação que a gente está vivendo. Quanto mais fácil já a pessoa pagar, mesmo que seja de uma outra forma, não do que ela está devendo, vai ficar muito mais fácil para todos. A gente vê, sem dúvida, a renegociação já há algum tempo já crescendo, né? Seja por causa de mutirões, seja por causa de incentivo maior à renegociação. E lembrando que, como a Cíntia colocou bem, os credores estão sempre dispostos a renegociar, né? A inadimplência, a falta de pagamento não é bom para ninguém, né? Não é bom para o sistema financeiro, não é bom para quem está devendo, não é bom para quem está sem receber. Então, sempre há uma disponibilidade bem grande, seja dos varejistas, seja dos bancos, sejam daquelas empresas de serviços do dia a dia, né, em renegociar as dívidas, né, e realmente saldar aí essas contas, e tornar o consumidor não só, né, tirá-lo, vamos dizer assim, daquela chamada lista dos devedores, mas também deixá-lo apto também ao consumo, né, e tomada de crédito novamente. Porque, como nós sabemos, no Brasil é muito típico isso, né? Se o consumidor está, de certa forma, naquele cadastro de inadimplência, ele tem uma dificuldade muito grande para tomar um crédito novamente, para fazer uma compra, uma viagem, às vezes quando é via crédito, então isso pode dificultar também a vida do consumidor. E o que trava, então? Que se o consumidor quer negociar e os credores querem negociar, o que dificulta, assim? Vocês acham que o entrave vem da onde? Vem o consumidor que quer, enfim, pagar muito menos do que o credor quer receber? O que faz com que não tenha uma conciliação? Acredito, pelo menos acompanhando algumas pessoas, geralmente o entrave está no primeiro contato, né? Se mostrar à disposição de que quer fazer essa renegociação, e muitas vezes o consumidor não olhar o seu cenário, não só daquele momento, mas o que a gente fala, fazer um panorama, um orçamento, pelo menos aí dos próximos 6 meses, para ver se aquilo que tanto a instituição está oferecendo, quanto o que ele tem condições de fazer, se está adequado. Muitas vezes a pessoa vai até por uma renegociação, mas não tem ideia nenhuma do seu número. Não sabe se cabe ou não no seu orçamento, independente se está tendo desconto ou não, se está tendo mais cobrança de juros. Então, acho que o que tem ainda em relação a ter mais renegociações, primeiro, da parte do consumidor, conhecer seus números, conhecer em que momento é adequado, e também do credor entender se aquele valor que ele vai estar estipulando, a pessoa vai ter condições. Então, para não ter, fiz uma renegociação, paguei 1 mês, 2 meses, comecei a atrasar de novo. E aí começa uma situação um pouquinho pior, que aí você vira uma nova dívida em relação àquela renegociação. É isso que a Cíntia disse, é bem importante. Nós temos uma pesquisa no SCPC que mostra o seguinte, que depois de 1 ano de feita a renegociação, mais de 50% dos consumidores voltam a ficar inadimplentes. E em 3 meses, foi até a data que você citou, 1/3 deles já estão novamente inadimplentes. Ou seja, isso evidencia a falta de planejamento, de o que eu consigo fazer, como é que eu consigo pagar. E a gente vai entrar um pouquinho nisso também, mas antes de falar nisso, a sua pergunta foi o que dificulta essa renegociação. Eu diria que hoje isso melhorou bastante, né? Que antes os consumidores ficavam muito receosos, vou ter que ir lá, entrar no banco, entrar lá no varejo, ir lá, né? Ficar aquela coisa. Hoje mudou bastante, né? Eu diria que não só porque os canais se abriram mais, né? Não é tido como uma coisa tão ruim você renegociar, os canais são mais abertos, tem propagandas na televisão, propagandas, incentivos a isso, né? Isso acho que melhorou bem a condição de como o consumidor fala com o seu credor, né? E do outro lado, é claro, o credor também mais disposto, no momento em que, aí mais talvez um entrave, um momento em que o consumidor perdeu muito a sua capacidade de pagamento,
né, à medida que o cenário piorou bastante, então o consumidor ficou bem, o emprego diminuiu, a renda diminuiu, os juros subiram, a inflação subiu, então isso tudo piorou bem as condições do consumidor. O consumidor que nós temos hoje não é aquele mesmo que a gente tinha 3 anos atrás, quando a inadimplência subiu bastante, que era um consumidor que consumia muito, usava muito crédito e ficava inadimplente, não porque ele estava sem emprego, mas porque ele usou demais o crédito. Agora a gente está numa situação bem diferente. A situação hoje é uma situação de pouco crédito, pouco consumo, e inadimplência subindo um pouco, até por conta desse consumo baixo. Né? Mas o consumidor hoje não é aquele que tem renda, tem emprego e quer crédito. Não, é aquele que está sem dinheiro e quer renegociar sua dívida, né, até para manter, obviamente, manter aí no mercado de consumo. Mas até esse que daqui a um ano metade deles vai ficar inadimplente, até esse entra nesse cenário. Porque aí é um pouco do que a Cíntia tinha falado, né? Que o cara não sabe como é que é o orçamento dele, então ele vai, quitou, aí vai e faz novas dívidas, é isso? Isso é histórico, isso não muda muito, independe do momento, né? Aí eu concordo bem com a Cíntia, tem uma falta de planejamento, uma falta de... Às vezes o consumidor, né, no anseio de resolver o problema e não faz muito bem feita a sua renegociação, que a gente vai entrar nesse assunto ainda, né? Isso acaba comprometendo o seu orçamento futuro e ele acaba se enrolando de novo. Às vezes ele quer só se livrar, né, daquela dívida, assim, vou pagar, vou tirar meu nome, mas voltar novamente é ruim para o consumidor isso, porque esse movimento de entrar e sair do cadastro é ruim para o seu histórico de pagamentos, é ruim para o seu histórico financeiro. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Com certeza. Então aí a pessoa que faz isso, né, ela entra, começa a acertar, se endivida novamente, ela volta de novo para a lista de inadimplentes. Então o que a gente fala? Tem que entender. O que acontece, a gente fala que é muito, essa questão financeira é muito mais emocional do que racional. Até porque se fosse racional, as pessoas analisariam antes de fazer qualquer dívida, se podem ou não pagar. E quando ela está endividada, parece que o emocional dela fica mais abalado. Então, às vezes, por receber ligações, por receber cobrança, ela fala, quero renegociar, quero acertar para ver se eu tiro isso. Mas não necessariamente fez aquele planejamento adequado. E é a renegociação certa, né? Que ela quer tanto se livrar daquilo que ela aceita qualquer coisa. Né? Então, o banco, as instituições vão oferecer, mas também não vão conhecer qual que é o cenário real da pessoa, se ela pode ou não assumir. Então, como consumidor, ele tem que ser responsável de parar, sentar, analisar de forma calma, para poder tomar uma melhor atitude, que essa renegociação realmente vá ajudar no longo prazo, não só naquele momento, né? Entender qual que foi a causa para chegar naquela situação. E assim, falando em quem tem que renegociar, o que a pessoa tem que considerar? Assim, a pessoa está 1 mês com a dívida em atraso. 1 mês já é um indicador, 3 meses é um indicador, tem algum indicador? É claro que você imagina que isso vai variar de situação para situação. Mas assim, quando que ela tem que perceber que se continuar rolando aquilo, que a situação só vai piorar? Olha, no primeiro momento ela tem que ver se o que ela está ganhando ela está conseguindo arcar dentro daquelas despesas dela mensais. Tem algumas situações, caso de desemprego, caso de alguma emergência, situação que saiu de controle e não era previsto e ela teve que ter um gasto a mais. Mas geralmente, para quem já está trabalhando normal, não fugiu, entender o que está acontecendo para ela chegar naquela situação de não conseguir pagar alguma conta. Então, antes de partir para uma renegociação, é entender a causa e tratar essa causa, porque senão ela vai renegociar e vai continuar se endividando. Então, precisa entender o que eu fiz, o que aconteceu, aonde que eu gastei mais, que não era o meu padrão, ou aonde eu fiz alguma dívida que eu não analisei antes, se eu conseguiria me comprometer, para tomar essa decisão. Atrasei 1 mês, consigo me acertar no mês seguinte, pagar alguns juros, fazer alguma simulação? Não consigo ainda. Aí vai ter que analisar todo o cenário, fazer um diagnóstico de todas as contas, até ver se tem alguma que você consegue reduzir. Então, se tem contas fixas ou gastos variáveis. Então, começar a fazer uma renegociação dessas contas que não estão em atraso, para você ter uma redução desses valores e usar essa reserva para se acertar. E aí pode ser que nesse momento você já acerte e nem precisa ir para uma renegociação. Então vai ter caso a caso, tem que analisar o que aconteceu e no primeiro momento aonde que eu já consigo sanar ou recuperar alguns gastos que eu não olho ou não observo. É interessante também que hoje está muito facilitado a informação para o consumidor, que era uma coisa que a gente não tinha. Como assim? Hoje qualquer consumidor consegue, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, acessar
consultar o seu CPF online, totalmente gratuito, a qualquer momento que ele quiser. A própria Boa Vista CPC, dos sites da Boa Vista, Consumidor Positivo, estando suas contas, dos sites da Boa Vista, em que o consumidor pode se cadastrar e acompanhar sempre o CPF. E até ter monitoramento, tudo gratuito, saber se o CPF dele foi consultado, se foi negativado. Então, tudo isso ele consegue fazer, inclusive até a negociação online, que a gente vai chegar lá ainda. Mas hoje, acho que o primeiro ponto é exatamente consultar o seu CPF. O que está acontecendo com ele? Ele tem algum tipo de pendência, ali eu vou conseguir identificar também qual é o meu credor, é um credor só, porque às vezes a pessoa esqueceu de pagar uma conta, ali eu consigo identificar se há qualquer tipo de pendência financeira, vai aparecer ali para ele quais são os seus credores. Uma coisa importante que a gente tem que levantar sempre é o consumidor hoje, além da facilidade dele identificar a sua conta, ele não precisa de nenhum intermediário financeiro. Isso é muito importante, porque a chance dele cair em um golpe é muito grande. Intermediários são aquelas empresas que prometem, vou tirar eu limpo seu nome, se você me pagar tanto. Exato, tal, não existe, não tem como limpar o nome sem o pagamento da dívida, não existe isso, né? Então, cuidado muito, e vai ter algum custo, né? E não há nenhuma necessidade de ter esse custo. O consumidor pode negociar diretamente com o credor. Então, quando ele acessa ali o site, né, direto da Boa Vista, SCPC, você não cobra nada para fazer isso, tudo gratuito. Ela só coloca, né, consumidores e empresas ali para negociar. Ela vai ter acesso direto ao credor, em alguns casos vai ter a própria renegociação online, né? Se ele estiver participando ali do programa, ele vai poder fazer online isso, né? Ou seja, isso está evoluindo também, essa questão da renegociação, porque antes era uma coisa mais estática, era assim, como é que funcionava quando começou a negociação online? Você está devendo tanto para este banco, aí aparecia lá um boleto, pague aqui. Né? Então, pague aqui em 2 vezes. Agora já não, agora já há dá para conversar, dá para ele saber quais são propostas, a empresa manda a proposta, ele manda de volta. É realmente uma negociação, né, que acontece online, que está evoluindo, né, rapidamente, né, que a Boa Vista já faz isso. E isso tem trazido essas vantagens, da facilidade de informação para o consumidor, que não tinha essa informação. Antes ele tinha que ir lá no balcão da CPC, lá na Boa Vista 51, aqui próximo, ir lá para olhar se tinha uma pendência ou não. Agora não, agora ele pode, da casa dele, do celular dele, acessar, ver se tem alguma coisa, monitorar isso totalmente gratuito e até renegociar isso online. Agora, isso se facilitou bastante. Mas o que ainda, aí eu vou concordar bastante com a Cíntia, o que o consumidor precisa é como fazer essa renegociação, né? E a Cíntia já adiantou bastante, né? Conhecer bem o seu orçamento, bem a situação financeira, né? Se preciso também buscar ajuda, né, financeira para que ele consiga, na renegociação, isso é uma coisa importante, o consumidor também tem que lembrar que quando ele vai renegociar com o seu credor, né, ele não pode também vir com uma proposta também, né, que o credor fala, poxa, né, tem que ser boa para todo mundo. Dívida de R$1.000 eu quero pagar 50. Eu quero pagar sim. Né? Então, até porque, né, é uma negociação, é um acordo, né, então também saber o quanto ele pode, também não entrar numa renegociação que ele não vai conseguir pagar depois, isso não vai resolver, né? Nada, é mais fácil, né, esperar mais um pouquinho, né, dar o tempo certo para poder fazer uma renegociação que é possível de se acertar. E o que é legal, acho que de ter a consulta, né, do CPF e tudo, que muitas vezes as pessoas, quando partem para uma renegociação, acabam esquecendo ou não olha, é analisar todas as dívidas que tem e dar prioridades. Então, ou seja, ela acha que ela só tem uma, vai que ela esqueceu de outra lá atrás, né? Então, dar prioridades. Tá bom, tenho 5 dívidas, 2 dívidas, 10 dívidas. Qual que eu vou dar prioridade? Porque às vezes naquele momento eu não vou conseguir renegociar todas. E qual que ela prioriza? Primeiro, aquelas que têm bens ou itens em garantia. Casas próprias, carro. Porque se ela ficar geralmente até 3 parcelas, já pode entrar no processo de apreensão de bem. Então essas ela tem que dar uma prioridade. Mesmo aquela, porque a gente ouve muito falar, aquelas com juros mais altos, mas realmente nesse caso a pessoa pode perder a casa, né? Pode perder, então é mais fácil continuar ainda com aquela com juros mais altos e ficar com a casa. Então se você está pagando... A segundo caso é as contas essenciais, água, luz, então você precisa desses itens para a sua manutenção mensal, diária. E por último, as outras contas que não têm bens em garantias, como cartão de crédito, boleto. Então você tem que elencar essa prioridade e aí após isso você vai, olha, tenho cartão, tenho cheque, tenho casa, então vamos primeiro partir para casa. Entre cheque e cartão, qual que tem mais
juros. E aí você vai fazendo a priorização e conforme o que tem também e cabe no orçamento. É interessante que esses bens, né, que tem a garantia, né, tem o bem como garantia, a vantagem é que eles têm os juros menores, né? Então não tem muita dúvida de juros menores, não. Nesse caso, tanto imóvel quanto automóvel são os que têm os menores juros, né? De todos, exatamente porque tem um bem como garantia. Então isso facilita um pouquinho essa primeira, essa priorização, né, que eu concordo. Também a não ser quando aquele consumidor não quer mais saber do carro dele, não quer mais, vou entregar, eu não quero mais saber, vou devolver. Isso pode acontecer também, a pessoa não quer mais pagar, não quer mais ficar. Só tem que ter cuidado, né, quando devolve, se você devolve, o carro já não vale mais quanto que era a dívida e você continua com a dívida e sem o carro. Sempre tem uma perda, é uma avaliação que o consumidor pode fazer, mas pode também querer se desfazer. Sim. Né? Que é diferente de um imóvel, que é uma coisa, não, um patrimônio, o automóvel ele perde valor ao longo do tempo, mas também concordo que tem que ser priorizados, a não ser que ele realmente, né, não queira mais saber daquilo. A interessante das contas, né, só para a gente falar um pouquinho dessa questão da renegociação e também do pagamento de contas, a gente tem uma pesquisa que a gente faz trimestralmente que mostra qual o meio de pagamento que o consumidor mais ficou inadimplente. Né? Até alguns trimestres para trás, o que mais aparecia era o cartão de crédito, até muito por conta dos juros muito elevados, do rotativo, né? E que levavam muitas vezes até a inadimplência. Agora, de uns 3 trimestres para cá, não diria que esse ano inteiro aqui, o que está aparecendo com o meio de pagamento que mais tem causado inadimplência é o que a gente chama de boletos, carnês e boletos. Esses carnês e boletos, todo tipo de pagamento de conta com carnê, pode ser loja, pode ser conta do dia a dia, pode ser escola, pode ser saúde, né? E hoje são quase 42% do total da inadimplência. E quando a gente pergunta para o consumidor o que é esse boleto, metade é conta do dia a dia, né? Água, luz, telefone, 30% é crediários, né? Que cresceram. Os crediários cresceram hoje na economia com as restrições bancárias, né? Com o crédito mais difícil, com as empresas querendo vender mais com dificuldade de vender, né? Então aumentou o crediário e aumentou também a dificuldade do consumidor pagar as contas do dia a dia. Então, se a gente tinha uma inadimplência muito elevada alguns anos atrás por conta do excesso de crédito, hoje o cenário é totalmente diferente. O crédito recuou bastante, o consumo recuou bastante e mesmo assim a inadimplência subiu. Nossos indicadores mostram um pequeno crescimento, mas subiu. E ela subiu muito. Desemprego também. O desemprego subiu, é o principal causador da inadimplência. Quando a gente olha, a mesma pesquisa mostra que até alguns anos atrás, o mesmo emprego aparecia em primeiro, mas junto com o que a gente chamava de descontrole financeiro, que era o cara usou demais o crédito. E agora já disparou novamente como a principal causa. E subiu também como participação, né, na inadimplência essas contas do dia a dia. Conta de água, luz, telefone, elas representavam 10% do total, hoje já estão em torno de 15%, 16% do total. Então elas cresceram, não são as maiores, é claro, as dívidas bancárias do varejo são maiores, mas elas cresceram com proporção do total. Isso evidencia também um problema de orçamento, problema de diminuição da capacidade de pagamento do consumidor. E falando agora um pouco de como que a pessoa renegocia, né? Então ela fez o diagnóstico, vamos supor, peguei meu CPF, descobri que eu tenho 3 credores, elenquei, sei lá, não quero perder a casa, vou renegociar a primeira casa própria, depois o cartão de crédito. O que ela faz a partir disso? Ela tem que separar algum documento? Quem ela procura, por exemplo? Então, pensando aqui da parte de educação financeira, né? Então, no primeiro momento, ela identificou que tem a situação, ela tem que fazer traçar um cenário de pelo menos aí 6 meses. O quanto que ela recebe mensalmente e o quanto desse valor que ela recebe ela vai conseguir destinar para essa possível renegociação. E além disso, ela fazendo o diagnóstico lá preciso, a gente fala pelo menos aí 30 dias. Fazer anotar mesmo, que o brasileiro não tem mais esse hábito, de quanto que está gastando efetivamente com tudo. E às vezes são nos pequenos valores, nos pequenos gastos, que ela percebe que é onde está indo o dinheiro dela e ela poderia simplesmente redirecionar. Então, feito isso, olha, estou com dívidas, identifiquei quanto que eu gasto, aonde que eu gasto, montar esse orçamento de pelo menos 6 meses. O que eu vou colocar nesse orçamento? Quais vão ser as minhas receitas ao longo desses 6 meses? Quanto que eu tenho de dívidas ou de compromissos já assumidos, que eu tenho que pagar água, luz, escola, material, o que for, e colocar. E quanto que disso sobra ou não deste meu orçamento? Então eu tenho lá aquelas 3 dívidas. Quanto que cabe em cada mês para que eu pague de parcela para esse orçamento? Então falar,
por exemplo, cabe 300 e eu vendo lá, eu tenho 3 dívidas, se eu conseguir um acordo que está próximo a esses 300, então meu teto máximo é 300, eu já consigo fazer essa renegociação. Já consigo ir e entrar em contato ou tanto com o credor ou através da intermediação para ir falar, olha, eu tenho essas dívidas, eu reconheço, eu consigo pagar X, como que vocês fazem? Como que funciona? E aí você fazer essa tratativa. Pode ser que no primeiro momento eu fale, olha, não consigo agora esse valor, aí você fala, tá acima, não vai adiantar você fazer que você não vai conseguir arcar. Espera um pouquinho, aquele mês que você não fez, separa o recurso, deixa separado para conseguir fazer. Pode ainda acontecer, olha, por mês eu não vou conseguir que eu consiga um valor menor do que está previsto. Soma, vai poupando, reserva, não usa, retém. E aí você pode ser que em 6 meses você já tem o valor para ir quitar aquela dívida. E aí você consegue renegociar, falar, olha, eu tenho X valor, cabe no orçamento, dá para o credor aceitar? E aí pode ser que você também consiga entrar nesse acordo. Do ponto de vista do processo, né, de documentos, é muito simples. Né? Numa renegociação online, por exemplo, se o consumidor já está cadastrado no site, seja da Boa Vista, seja de uma empresa que esteja diretamente cadastrado, normalmente você vai ter ali a negociação, né, e a emissão de um boleto. Esse boleto é eletrônico. O eletrônico ele pode imprimir, eu nem preciso imprimir hoje, né, ele pode só olhar o número, pagar. No momento que ele pagar a primeira parcela, ele já está fora do cadastro de inadimplência. Né? E a mesma coisa se ele for à loja, ou for ao banco, ou for onde quer que seja, né? Normalmente, depois de feita a renegociação, como já foi colocado, normalmente o que a empresa vai passar para ele são boletos de pagamento, que ele vai ter que pagar naquela data. Se for pago primeiro, já que seja, esse já é suficiente, né? E a regra, já é a lei, né? Para você retirar, até 5 dias a empresa tem que retirar o nome do consumidor do cadastro. Então ele é muito simples. Na renegociação online, por exemplo, que cada vez aumenta mais, né, como o número de empresas vai aumentando, então o consumidor consegue, estando cadastrado, né, depois de olhar tudo que se ele quiser de consultar o CPF, monitorar e renegociar, e as empresas que vão estar ali à disposição, elas vão dar possibilidade de pagamento. Às vezes pode ser à vista, pode ser várias parcelas, normalmente são boletos que vão ser emitidos. E esses boletos, ao serem emitidos e ao serem pagos, né, não precisa nem sair de casa, ele pode ir lá emitir o boleto eletrônico, pagar já na internet, se ele tiver todo esse acesso. Isso aí já está feito, né? Não precisa contato com ninguém, não precisa levar documento nenhum, não precisa ir no cartório, não precisa ir no Senai, nada disso. Essa é a grande vantagem de você ter os serviços dos birôs de crédito, porque eles reúnem toda a informação e o consumidor facilmente, né, juntamente com o credor, resolve os seus problemas sem nenhum trâmite burocrático, do tipo, tenho que ir lá xerocar o cheque, levar, não, nada disso. Né? A partir do momento que foi feita a renegociação e foi acordado, o boleto foi emitido e foi pago, já está quitado e já está fora do cadastro. E a própria Boa Vista, ela tem 2 formas, né, de renegociação. Ela tem os mutirões presenciais, né? Enfim, até o final do ano, imagino que vai ter mais um antes do Natal. E o online, a pessoa teoricamente pode renegociar o ano inteiro, né? Mas vocês fazem também mutirão online, né? Onde que é mais fácil a pessoa conseguir barganhar mais? Olha, em termos de barganha, eu diria que quando você está, obviamente, no físico, né? Que a pessoa vai lá e conversa, às vezes ela tem mais tempo para ficar lá, para conversar mais, falar com as pessoas, às vezes tem um número de empresas que conseguem. O que é o mutirão? Né? O mutirão existe desde 2010, ele começou com a Associação Comercial de São Paulo, depois a Boa Vista assumiu, né? Depois que a Boa Vista assumiu o SCPC, ela foi o primeiro a fazer essa negociação, tanto a física como também online, como a consulta de débito, todas as coisas que pioneiras da Boa Vista, do SCPC. Que no físico a vantagem é que você vai lá, às vezes tem um número grande de empresas, às vezes você tem mais tempo para conversar, para falar com as pessoas. Agora, isso não quer dizer que eu não consiga no online também fazer isso. É que às vezes o físico tem um número maior de empresas, às vezes estão ali, né, mais disponíveis, mas em termos de conseguir melhores
renegociações, ou seja, diminuir mais os juros, aumentar mais os prazos. Eu diria que isso depende muito da política de crédito de cada empresa. Então é muito difícil dizer onde é melhor. Às vezes você pode ter uma empresa que é melhor você renegociar no físico e o outro é melhor no online. A mesma própria empresa é melhor no online. Então isso vai depender muito da política de crédito de cada um. Não se garante, quando a gente tem esses sites com um grande número de empresas, não se garante uma coisa única para todas. Cada uma, inclusive quando você faz a renegociação, tem a sua política. A renegociação online, o que acontece? Na verdade, nós somos só intermediários, porque na verdade o consumidor ele vai conversar com a empresa. A gente vai redirecioná-lo, na verdade, para um site da empresa de renegociação que vai trazer de volta. Então, a renegociação toda não é feita pelo SCPC, ela é feita pela empresa que está contatada ali. Então, e depende da política dela. E cada uma pode ser políticas de extensão de prazo, de redução de juros. É claro que, normalmente, o que se consegue numa renegociação é você diminuir juros, às vezes até terminar com juros e melhorar prazo. Isso é o normal. É claro que em alguns casos pode ser que você até consiga mais, mas o normal que você consegue é reduzir bem juros e alongar prazos, que normalmente isso já é suficiente para que o consumidor consiga colocar isso dentro do orçamento, como a Cíntia já estava colocando também. Eu ia te perguntar, Cíntia, assim, já pela tua experiência, quem é esse cliente assim, que você tem que consegue assim, mais barganhar mais? É o cara que tem um histórico melhor? Quem é esse cara? Olha, eu diria, não sei se eu entraria muito em histórico, mas mais aquele que está predisposto, tem esse orçamento, tem esse planejamento e principalmente, às vezes, a gente fala, olha, se você não vai conseguir agora, faz essa retenção. E às vezes ele vai lá, olha, eu já tenho o dinheiro, às vezes, sei lá, ele devia 1.300, a parcela hoje, sei lá, está 1.800, conseguiu 1.400, conseguiu fazer alguma redução. Olha, eu tenho isso, é possível, não é? Às vezes ele já consegue ir lá e quitar, renegociar de uma forma mais tranquila. Então a gente fala, quem tem poder de barganha é aquele que consegue, mesmo endividado, mesmo com inadimplência, reter parte do seu orçamento, parte do seu salário para ir saldando isso. Mesmo que no primeiro momento eu não consiga assumir ou arcar com uma parcela, eu vou separando o pouco que seja por mês para eu ir lá e ter poder de discutir, de poder de falar, olha, eu já tenho X valor, o que é possível ser feito? Com o valor em mãos, é muito mais fácil, muito mais rápido fazer essa negociação. Então, é se preparar para esse momento. Então, geralmente tem no começo de ano uma e no segundo do ano tem esses mutirões. Se preparar tanto financeiramente quanto ao que é possível ou não dentro desse orçamento. E aí essa barganha vai ficar um pouco mais fácil. Lembrar que esses, o que a gente chama de mutirões, né, se for conhecido dessa forma, na verdade, essas renegociações, né, tanto físico como online, fazem parte de um programa maior, que é um programa de sustentabilidade e educação financeira, que é o que nós queremos. É porque tanto que quando a gente faz esse tipo de ação, o que a gente faz não só colocar a empresa junto lá com o consumidor, mas também tem uma série de palestras exatamente para orientar o consumidor, que às vezes o consumidor está lá e não sabe o que fazer, ele vai lá. Por isso é uma grande vantagem do físico, né, do presencial. Presencial bem melhor do que físico. Exatamente porque a pessoa pode ir lá, se orientar do ponto de vista financeiro, tem uma série de palestras, pessoas ali para orientá-la, que às vezes a gente não sabe, ela tem lá uma dívida com não sei quanto, como é que eu faço? Ela pode ser orientada lá também antes de negociar, antes de conversar com o seu credor, até para saber que tipo de proposta ela pode fazer, exatamente para não voltar aceitar qualquer coisa que realmente não vai possa comprometê-la no futuro. E vocês fazem o mutirão online há quanto tempo? Assim, pode falar um pouquinho do histórico? Está aumentando? O pessoal ainda tem um pouco de desconfiança de acessar a internet para fazer essa renegociação? Tudo que é online, no começo tem um pouquinho de desconfiança, né? Se online, posso estar enganado, mas se não me engano, começou em 2012, 2013. 2013 tenho mais certeza, há alguns 3 anos já que nós temos a renegociação online. Isso veio junto com a consulta do débito, né? Também é totalmente gratuita, que ela começou também há 3 anos e vem aumentando, né? Tanto do ponto de vista das empresas, cada vez querem mais participar, a gente vê até na televisão as empresas falando sobre isso, né? E também dos consumidores. O consumidor é sempre um pouco reticente quando tem a questão de internet, tem um pouquinho de medo, mas com o tempo ele começa a perceber que o sistema é seguro, que a empresa é idônea, né? Que não tem, isso é uma coisa importante, né? Vários sites de negociação hoje já existem, né? Então, tomar um cuidado, ver se vê a idoneidade da empresa, se não tem nenhum tipo de problema de história, se não tem nenhuma reclamação, né? Então, à medida que ele vai percebendo que isso está melhorando a cada dia, e é exatamente para isso que nós estamos trabalhando em termos de segurança, em termos de número de empresas participantes, né? Ele vai ficando cada vez mais, né,
acreditando cada vez mais e participando mais. A gente está vendo, sem dúvida, um aumento, né, quando a gente olha o número de CPFs que existiam, cada vez mais um número maior de CPFs que estão cadastrados na nossa base de dados, exatamente por conta da consulta de débito. Né? Porque uma coisa nós temos lá a Boa Vista, o SCPC tem a base de CPFs do Brasil inteiro, né? Mas esses que estão ali com consulta, aquele que o consumidor vai espontaneamente, né, e se cadastra para participar, né, e receber todas as informações, é uma coisa nova, né, porque aí está começando e cresce exponencialmente na medida que o consumidor percebe que aquilo ali é algo seguro e que é benéfico para ele, né? Porque a gente tem uma coisa que às vezes não é muito boa, né, no Brasil, que o receio, né, que as informações são vendidas, né, que às vezes as pessoas acham que essas empresas que têm as informações que vendem são coisas que, né, são fraudes que não fazem parte, sem dúvida, da vida das empresas, do SCPC, é claro, mas tem sempre o receio, né, de dar suas informações, né, de passar as informações para os credores. Isso é um caso típico, é o próprio cadastro positivo, que foi discutido e tem uma resistência até dos próprios órgãos de proteção do consumidor, dizendo que aquilo você vai entregar suas informações, e que não é nada disso, na verdade é um benefício para o consumidor. Então, quando o consumidor percebe isso como um benefício, né, ele participa, e ele quer participar mais, ele quer ter as suas informações, facilita as suas informações, ele percebe que não tem nenhum risco. Pelo contrário, se ele tem um radar pessoal, que é um produto, um serviço e produto também que temos na Boa Vista, ele recebe, sempre que o CPF dele for consultado, ele fica, opa, estão consultando o CPF, lá no Ceará, estão com de errado. Isso previne de fraudes. Se o nome dele é negativado por alguma ação, ele fala, opa, fui negativado. Ele pode falar, puxa, é mesmo, esqueceu, então isso aqui não sou eu. Ele tem que tomar algum tipo de... Então tudo isso facilita muito, uma coisa que ele não saberia nunca. Um dia que chegaria uma carta na casa dele, do nada, hoje ele pode receber no celular lá um SMS. Fica mais difícil. De repente aparece uma dívida lá de 6 meses, eu nunca ouvi falar nisso aqui. Hoje não, ele pode monitorar o seu CPF gratuitamente, receber essas informações, né, sem nenhum esforço e no seu celular. Então, isso traz uma segurança maior, uma credibilidade maior, né, para o serviço, para a empresa, que faz com que o consumidor cada vez use mais. E, gente, só para fechar, a gente está se aproximando do final, enfim, a pessoa renegociou, tá lindo, maravilhoso, finanças azuis. O que ela faz para não cair de novo na inadimplência? O que vocês consideram que é a base, assim, de uma mudança, né, de cabeça, para que ela, no futuro, ela não se veja na mesma situação? Olha, que eu sempre alerto, né, as pessoas, principalmente, vai renegociar ou tá em dívida, é entender o que aconteceu. Porque muitas vezes você não sabe por que se endividou, qual que foi a situação que fez com que você chegasse naquele momento. Então, entender o que levou, me endividei no cartão, mas o que você gastou no cartão para chegar nesse endividamento? Me endividei e não consegui pagar a parcela da minha casa, do carro. Aonde que você está tendo gastos que está fugindo do seu controle, que está culminando nesse endividamento? E aí, nesse momento tá bom, eu tenho que ter noção e controle de tudo que eu gasto, daquilo que eu recebo. Eu tenho que ter um planejamento, um orçamento do que eu quero fazer e começar a ter o domínio do que é o meu dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas, até pelo desconhecido, como essa ferramenta de você conhecer o que está acontecendo com o seu CPF, você ter domínio e conhecimento daquilo que você recebe e daquilo que você gasta. A partir do momento que você elenca e define prioridades do que você vai fazer com o seu recurso financeiro, é possível sim você já, de antemão, tanto fazer uma previsão do que vai fazer de gastos para frente e não se endividar mais, e sempre observar se em algum mês, em algum momento, vai fugir um pouquinho do seu orçamento e você, faço, não faço, não, agora não dá, eu vou postergar. E aí você nunca mais entra numa situação de endividamento, inadimplência no caso, você até pode ter parcelas, dívidas, mas sob controle. Como a gente gosta de dizer, nós sempre pegamos o consumidor positivo. Né? Quem é o consumidor positivo? É aquele que conhece, né, a sua situação financeira, ele é protagonista da sua vida financeira, né? Ele sabe o que está acontecendo com o CPF dele, ele sabe qual a sua capacidade de se endividar, né? Ele sabe o quanto ele pode mudar o seu orçamento. E isso acho que passa por
tudo que a Cindy estava colocando, que começa lá no orçamento doméstico, né? Então, que é o principal instrumento de planejamento. E isso é algo que nossas pesquisas mostram que mais da metade das pessoas não fazem. Né? Então, acho que isso é uma coisa que ela é primordial, inicial, e onde tudo tem que começar. Né? Seja desde o anotar no papel, mas principalmente se puder, claro, com uma planilha, né? Que tem acompanhamento, e principalmente depois de feito o planejamento, como a gente já colocou, executá-lo. E às vezes a pessoa faz bonitinho, faz o orçamento, tá aqui, mas na hora de executar, deixa lá. Não vai ser esse cafezinho, não vai ser isso aqui. Não vai ser essa, não vai ser isso aqui. Então, a execução daquilo que foi planejado é muito importante. Né? Então, muitas vezes, quando você sai dessa execução, você se descontrola na execução, aí você pode voltar, né, a ficar endividado e no limite, obviamente, a ficar inadimplente. Né? E aí, então, como né? Algo simples que muitas vezes, por ser tão simples, as pessoas acabam não fazendo. Né? Não é nada de outro mundo, então tanto quem tem conhecimento em Excel ou quem quiser no próprio caderno, é simples, básico, é só colocar em prática. E aí as pessoas vão conseguir perceber que elas podem fazer muito mais com aquele recurso que ela recebe do que às vezes ela nem imaginava, só pelo simples fato de ter o controle do que eu posso e quando que eu posso fazer. Dá para fazer muito. Tá ótimo. Cíntia, Flávia, vocês têm mais uma consideração final, alguma coisa que vocês queiram destacar? Para destacar que eu observo, pelo menos as pessoas que eu atendo, eu faço um atendimento individual, é que as pessoas não têm sonhos ou não têm objetivos, ela acaba vivendo no automático. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem planejar nem nada. Então, que as pessoas que estão ou endividadas, inadimplentes, ou que a gente fala na situação, né, de equilíbrio, começar a entender o porquê que elas estão trabalhando, por que elas estão consumindo, qual que é o sentido disso, por que ela está se endividando por muitas vezes uma coisa que é momentânea. Então, colocar uma prioridade em sua vida. Olha, eu quero, traça objetivo de curto, médio, longo prazo e isso vai te dar um direcionamento, uma motivação até para deixar de gastar com aquilo que não é importante e muitas vezes é o que traz o endividamento e dar prioridade. O que eu quero fazer daqui a um ano? Como que eu me vejo daqui 10 anos e acima de 10 anos? Então, a gente tirar um pouquinho desse imediatismo e pensar um pouquinho e planejar e colocar para acontecer. Eu só queria convidar o consumidor a entender um pouquinho melhor o que é essa renegociação online, o que é essa consulta de débito, e até dicas de educação financeira, cartilha, que ele pode buscar todos lá no nosso site da Boa Vista, do Consumidor Positivo ou do Acessando Suas Contas, que isso vai estar tudo ali disponível, ou, se for o caso, entrar em contato também com a gente para qualquer dúvida sobre desde o processo até também, né, o planejamento.